Hoje eu resolvi fazer uma postagem bem legal a respeito dessa revista aqui, ó. Essa revista aqui que eu vi na internet e fiquei bem tocado. Vocês acreditam que essa revista aqui, ela tá fazendo, nesse ano de 2025, 75 anos da sua publicação? Pois é, 75 anos se passaram desde o dia 12 de julho de 1950, segundo o que eu pesquisei a respeito na Wikipédia, é a data em que essa revista ganhou o mercado brasileiro pela primeira vez. O Pato Donald número 1. E aí eu achei bem curioso que já passou todo esse tempo, eu resolvi mostrar um pouquinho dessa revista aqui para vocês. É claro que o que eu tenho aqui não é original. A original deve ter por aí, deve custar muito caro, né? Então quem tem a sua deve ter aí uma verdadeira relíquia em mãos. Eu acho, né? Assim eu penso. Mas esse é um facsímile muito legal, né? É uma reprodução fiel do que foi a publicação original em 1950. Através dessa revista aqui, você vai saber exatamente como é que era a revista original de 1950. Principalmente porque ela foi fiel até mesmo no tamanho. Vocês vão ver só qual que é a diferença em relação aos padrões de hoje. Deixa eu pegar as demais revistas para ficar mais fácil de comparar. Minutinho só. Pronto, já voltei. Olha só o tamanho dessa revista comparado com o formatinho que a gente conhece tanto, né? A revista do Pato Donald, assim como outros quadrinhos da era Disney, e eles foram publicados pela editora Abril, que começou com esse exemplar aqui, em 12 de julho de 1950, e encerrou a publicação em junho de 2018. Não, essa não é a última revista, tá? Claro que não. É só para ilustrar aqui, para vocês verem o tamanho que era a revista de 1950. O tamanho que foi essa revista número 1 na época em que foi lançada. Olha só a diferença, né, de tamanho nas revistas. Olha só que coisa. Praticamente aí, ó, praticamente, olha só como ela era bem maior, né, em relação às revistas padrão dos quadrinhos Disney. É claro que na editora Abril, Pato Donald, ele já foi semanal, quinzenal, mensal. Aqui, nessa fase final, essa é uma das revistas da fase final, né? Essa é a número 2441. É claro que nessa fase final, ela estava ao todo aqui, contando com a capa, contra a capa, com 52 páginas. Mas ela já chegou a ter menos, muito menos. Ela já chegou a ter mais também. O formatinho já chegou a ser um pouquinho maior em algumas ocasiões. Depois voltaram com esse consagrado tamanho aqui, o tamanho padrão do formatinho. Com a sua última publicação datada de junho de 2018, a Culturama, uma editora que até então era desconhecida pelos leitores de quadrinhos Disney no Brasil, a Culturama acabou conseguindo os direitos da publicação das revistas em uma linha mensal. Em uma linha mensal, dando continuidade então a vários títulos, né? E a partir de março de 2019, a Culturama então foi a editora responsável pelas publicações dos quadrinhos Disney e permanece até hoje, né, em 2025, com essas revistas mensais. O Tio Patinhas, o Pato Donald, o Mickey, Aventuras Disney, Histórias Curtas, que foi um título, é um título, ainda está aí, é um título elaborado nessa era de publicações da Culturama. Essa daqui é a número 1, olha só, né? Repleta de histórias curtas, como o próprio nome diz, né? E tem também o Grande Almanaque Disney,
que vem sendo ultimamente por nós, né, os leitores já de cabelos brancos, os leitores adultos, o Grande Almanaque Disney vem sendo a edição mais prestigiada, mais elogiada pelo pessoal aí, pelos nossos colegas leitores adultos dos quadrinhos Disney. Eu peguei esse encadernado aqui para mostrar, né, que olha só, esse encadernado ele é bem conhecido, faz parte da coleção de clássicos do Carl Barks. Carl Barks é o autor, o artista mais reconhecido em torno do universo dos patos. Ele é desenhista, também roteirista, então muitas vezes ele agiu em parceria com outros roteiristas, com outros desenhistas, enfim. E também houve vezes em que ele mesmo fazia sozinho os seus trabalhos. O Carl Barks, ele tem a sua coleção que eu considero, para quem quer o material mais clássico de histórias em quadrinhos, as aventuras reais, né? O que tem ali de melhor nos anos de ouro em termos de aventura da família Pato, não só do Pato Donald, mas tio Patinhas também, e todos os que convivem ali nesse universo deles, o que eu considero de melhor, mais clássico, a nata desse conteúdo, dessas aventuras, está na coleção, essa coleção aqui do Carl Barks, tá? Ela ainda é lançada, não sei exatamente em que volume está, mas você ainda acha fascículos dela sendo lançados por aí. Então é uma questão de você colocar o seu dedo e pesquisar, né, como que anda essa coleção. Ela é bem fácil de ser encontrada, mas confesso que a era abriu e ela foi a era de maior facilidade, ela foi a era mais acessível que tivemos para esse tipo de encadernado aqui. A Abril, ela realmente conseguiu passar para a gente um conteúdo de qualidade a um preço, se a gente for ver hoje em dia, a Abril tinha um preço bem mais acessível em relação a esse tipo de produção aqui. Tá? Então hoje em dia você encontra com facilidade? Encontra. Pela outra editora. A Culturama, não. Esses encadernados estão sendo distribuídos, estão sendo produzidos pela Panini. A Panini, ela ficou com a incumbência de colocar encadernados Disney. Então os quadrinhos Disney em forma de encadernados, eles costumam vir pela Panini. Esses especiais aqui, né? Tem as graphic novels também. São um acabamento diferenciado, principalmente para nós, os leitores adultos, né? Que a gente já não... A gente já quer algo melhor do que esses formatinhos tão pequenininhos. Então tá aqui, né, um acabamento melhor para nós leitores adultos. Então hoje em dia a Panini é encarregada nesse tipo de produção. A Culturama fica com o que há de mais acessível e popular, que são as revistinhas mensais. Desde que a Culturama começou, em março de 2019, com o número 0, aliás, né, começaram do número 0, logo em fevereiro já era possível encontrar esse número 0 por aí, tá? Apesar que ele é datado de março, mas eu me lembro bem que em fevereiro mesmo a gente chegava a encontrar o número 0 por aí em alguns lugares. Mas logo que a Culturama começou, ela já instituiu que seriam mensais as revistas, porque a Abril teve aquela bagunça, né? Uma hora era semanal, outra hora era quinzenal, outra hora era mensal, uma hora tinha mais páginas, outra hora menos páginas, uma hora o formatinho era assim, outra hora o formatinho voltava ao padrão normal. Então, para acabar com essa bagunça, a Culturama, desde então, ela oficializou, né? O mesmo tipo de letra para todos os títulos, são sempre 68 páginas ao todo, tá? Para todos os títulos, qualquer um deles 68 páginas, a não ser o Grande Almanaque Disney, que é o que eu falei, que vem caindo muito no gosto da gente, os leitores já, né, tiozões aí. O Grande Almanaque Disney é um pouco maior e tem muito mais páginas. Se eu não me engano, acho que ele tem quase 200 páginas. Parece que é 190, alguma coisa assim. Mas essas mensais aqui, desde que a Culturama começou, elas permanecem nesse padrão. Mensais, 68 páginas, tá bom? E o que chama atenção também, em relação a da Abril,
São as páginas branquíssimas, né? Papel bem mais branco. Nos quadrinhos, realça a qualidade da arte, tá? E a capa também. A capa, o papel tem uma gramatura maior. Olha só, para você ter uma ideia, né? O papel da capa é bem mais fininho, muito mais fininho. E a página, ela não é tão branquinha, tá? Eu nunca critiquei isso, na verdade, para um formatinho. Mas é notório, né? Que ela é menos branca. E aí o traço, ele sai um pouco mais aquém, né? É uma qualidade de papel onde o traço não fica tão fino, né? Mas é uma coisa tão assim, são detalhes, né? Que na verdade eu nunca critiquei, porque eu acho que para uma publicação tão acessível, isso é o de menos, na verdade. Mas que bom que resolveram melhorar até isso, né? Que bom que até nesse pequeno detalhe, que para mim nem teve tanta importância, que bom que resolveram melhorar nisso também. Olha só. Tá aí. Vamos mostrar um pouquinho mais sobre essa revista aqui? Vamos ver um pouco o interior dessa revista aqui? Vamos lá? Vamos embora. Vamos lá então, vamos conhecer um pouco mais do interior da revista do Pato Donald número 1. A gente já abre, já tem logo no verso a história O Segredo do Castelo. Tá aqui O Segredo do Castelo, uma história icônica por Carl Barks. Lembra que eu falei do Carl Barks, o artista disneyano mais icônico aí na história da família dos patos? Pois é, tá aqui, olha só. O Segredo do Castelo. Só que uma curiosidade, que eu acho que hoje em dia a gente ia achar isso um saco, e eu tenho que falar aqui, é que essa história, olha só, ela continua na página 37. Mas como assim, né? Eles tinham dessas coisas. De repente, interrompiam uma história. E para nada, ó. Para colocar isso aqui, Rádio Patacoada. E aí vem uma outra história, tá? Uma outra história, dessa vez com o Mickey. O Mickey, o Horácio, né? Esse personagem é o Horácio. E aí tem o Pateta também, claro. Nada mais natural que numa história que tem o Mickey também tem o Pateta. Tá aí. Vamos avançando e a história continua, olha só. Interromperam o Segredo do Castelo, mas essa história secundária aqui do Mickey com o Pateta continua firme e forte, tá? Vai entender, né, a questão. Continua aqui nessa página também, olha só. É meio estranho, né? E aí a história inicial mesmo, da abertura da revista, sei lá pra onde que foi. Continua na página 37, né? Então vamos ver o que tem até a página 37. Tem mais essa história aqui do Mickey com o Pateta. Olha aí. Vamos virar aqui a próxima página. Mais essa história do Mickey e o Pateta. Aí. Preto e branco, né? Vale ressaltar isso, mas a revista começou colorida e agora tem páginas em preto e branco. Que história é essa? Pois é. Eu acho que se fosse hoje em dia, eu não sei a reação não de alguns desses leitores, né? Se eles iriam gostar desse mix. Olha só. Tá aí. Vocês estão vendo que eu estou mostrando página por página, né? Pois é. Para vocês terem uma ideia bem bacana do padrão que era essa revista aqui na época. Vocês gostariam, na época, de ter uma revista com esse padrão? Donald, o Químico Louco. Então vocês viram que teve uma história aqui inteirinha com o Mickey e o Pateta, tá? Uma história inteira com o Mickey e o Pateta. E agora temos a continuação do Segredo do Castelo? Não. Temos uma outra história com Donald, o Químico Louco. Tá aqui os seus sobrinhos. Na época, a convivência deles com Donald era uma coisa mais explosiva, né? Não era tão fofa como é hoje em dia. Os quadrinhos Disney também, eles se transformaram muito, né, de uns anos para cá.
tudo muito mais harmonioso. Hoje em dia está tudo muito mais pacífico, alegre, menos conflituoso ali entre eles, né? Aqui nessa época as coisas eram mais naturebas, né? A convivência tinha lá os seus momentos intensos de conflito. Tá aí mais dessa história. Vamos avançando. E mais a história, olha só. Preto e branco, né? E agora? Agora é o segredo do castelo? Não, agora é uma história do Lobão e o Lobinho. Os leitores das antigas sabem, né? Quem é o Lobão e o Lobinho. Eles apareciam muito no saudoso Almanac Disney. O saudoso Almanac Disney sempre trazia histórias com o Lobão e o Lobinho. Também aparecia em Disney Especial também, né? Essas revistinhas com mais páginas da Disney costumava ter uma história com o Lobão e o Lobinho. Eu acho que hoje em dia, os leitores que estão começando nos quadrinhos Disney, né, jovenzinhos, e eles não sabem de muitos personagens. O Lobão e o Lobinho, o Índiozinho, Avatar, o cachorro Banzé, que é filho daquele casal de cachorros, a Dama e o Vagabundo, né? Tinha muitas historinhas com Banzé na época do Disney Especial e do Almanac Disney. Ursinho Pooh, na época era chamado Ursinho Puff, aí mudaram para Ursinho Pooh. Então, tem uma gama de personagens Disney que não aparecem mais, porque não vinham sendo apontados como favoritos na hora de ler os gibis. Né? As pessoas sempre falam, eu pulo essas histórias e tal. Esse daqui mesmo é o Coelho Quincas. Esse Coelho Quincas, eu confesso que eu sempre pulava as historinhas dele, ó. Tá vendo? Então é por isso que hoje em dia o foco está nos personagens mais conhecidos mesmo. É o Mickey, é o Pato Donald, é o Pateta, é a Margarida, sabe? É o Gastão, é o Peninha, é o Tio Patinhas, porque são personagens que todo mundo já sabe quem são, e aí as pessoas acabam querendo ler, né? Esses secundários aqui, as pessoas sempre colocavam depoimento na internet, nos fóruns, nos grupos que tinham nas redes sociais. As pessoas sempre falavam, eu sempre pulava essas histórias, né? Eu acho esses personagens chatos, então eu não lia não e tal. Aí aqui, olha só, depois de todas aquelas histórias, tá? Que foram colocadas inteiras, ainda tem essa página aqui, Aventuras da Vida e do Mundo, tá? Ainda tem essa página inteira aqui, tá? E agora é que volta, agora é que continua a história. Não, continua. Agora é que continua a história, O Segredo do Castelo. É a continuação daquela abertura, né? Aquela que abriu a revista. Agora é que ela continua, olha só. Voltou a ser colorida, né? Por quê? Provavelmente é para marcar o leitor de que é a continuação da história que abriu a revista. Então eles já colocaram um colorido que ajuda na identificação. É a continuação da primeira história e tal, né? Embora já tenham colocado que ela continuava na página 37, né? E tudo mais, mas é sempre bom colocar outros indicadores para facilitar a identificação. Ué, essa é a última página já? É a última página. Que loucura. Tá aqui, olha só. E ó, continua no próximo número. Que sacanagem. Continua no próximo número. Quer dizer, a gente acha que ia ver aqui a continuação da história, né? Até ela acabar, até o fim dela. Só que não. Chega aqui no final, continua no próximo número. Essa é a publicação de 1950, tá? Publicação do Pato Donald de número 1 de 1950. Você gostou dessa revista? Você, se vivesse nessa época aqui, que tinha essa publicação como padrão, você gostaria? Você teria gostado? Fala a verdade pra mim, hein? Você teria gostado? E hoje o povo reclama dessas aqui, né? Hoje o povo reclama dessas, reclama desse encadernado.
Imagina se deparar com esse padrão de publicação aqui. Ô Senhor. Desespero, acho que esse é o nome que eu daria, né? O desespero de esperar até o próximo mês para ler mais um pouquinho dessa aventura aqui, né? Mais um pouquinho, porque aí eles iam fazer a mesma coisa que fizeram com essa, ó. Iam fracionar. No fim da revista ia colocar um pouquinho mais para depois ver um continue na próxima edição. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ter conhecido essa revista, né? Na época, eu acredito sim que foi uma grande novidade. Uma época muito diferente de hoje, outros padrões, né? Esse próprio mote de histórias em quadrinhos, uma revista só para histórias em quadrinhos, parecia que era algo bem novo. Então, acredito sim que tenha sido recebido com muita curiosidade e muita boa vontade. Hoje em dia não sei como seria, confesso para você que eu não sei. Mas tá aí pra gente ver. Agora você sabe como foi o número 1, o verdadeiro número 1 da revista do Pato Donald. O precursor aí de toda a popularidade de revistas em quadrinhos publicadas durante tanto tempo pela nossa hoje saudosa divisão de quadrinhos Disney da editora Abril. E hoje eles continuam pela Culturama e os encadernados pela Panini. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.